Oi, gente, boa noite. Primeiro, quero agradecer a Érica pelo convite para participar desse evento. Quero parabenizar e agradecer cada uma das pessoas que vieram aqui com a gente hoje a essa roda. E agradecer e parabenizar a todos vocês por estarem aqui. É muito importante, né? A gente tem um evento com casa cheia para tratar de política pública de cultura, sobre inclusão na política pública de cultura, né? A gente estava conversando agora há pouco, eu com o Marquinhos, né? A gente, às vezes, tem várias iniciativas que a gente faz para tentar trazer as pessoas para participar da política pública de cultura, e a gente percebe que tem uma série de resistências, que não é à toa que elas existem, né? A gente está num país que foi onde as instituições, geralmente, elas são... a estrutura existe para manter o poder na mão de quem já tem, para manter o patrimônio na mão de quem já tem. E, então, quando a gente consegue promover alguma mudança, né, é sempre com muita luta, né? E, assim, a Kátia Costa, que é uma ativista cultural baiana danada, ela fala, né, que primeiro vem a lei, depois vem a luta, né? Não basta estar na lei, né? Então, a política pública de cultura é uma coisa que o poder público não tem como fazer sozinho e que a sociedade civil também não tem como fazer sozinha, né? Tem que ser uma coisa onde ambas as partes interagem, participam. Nesse processo de interação, a gente está sempre buscando consenso, sempre buscando um acordo, mas é claro que nesse processo vai haver atritos, nesse processo vai haver desentendimentos, vai haver impasses, e a gente tem que estar preparado para o diálogo nisso tudo, para saber que as construções elas não vêm de graça, né? Elas demandam dedicação, paciência, disposição para o diálogo, né? Eu anotei umas coisas para tentar não esquecer. Não vou falar tudo, não, porque o nosso tempo é curto, é importante que mais pessoas falem, né? Mas tem algumas coisas que eu queria falar muito, que é o seguinte, assim, primeiro, os desafios que eu identifico, assim, que são os desafios principais. Primeiro, do ponto de vista da sociedade civil, a gente, enquanto cidadão, a gente, enquanto sociedade, tem um desafio muito grande nosso, que é na apropriação das políticas públicas de cultura. O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso povo precisa entender que as políticas públicas de cultura são nossas. Porque muitas vezes a gente fala de política pública de cultura para as pessoas, e eles falam, isso não é para mim, isso não funciona, isso não adianta nada, aquele pessoal lá não resolve nada. E não resolve mesmo, sozinho eles não vão resolver. A gente tem que participar, a gente tem que se apresentar, né? A gente tem que ter essa disposição de interagir, de às vezes se frustrar, de às vezes conseguir avançar um pouquinho, de dar um passo para frente, 2 para trás, mais 3 para frente, 1 para trás, e assim vai. É assim que a gente caminha mesmo, né? Então, a primeira coisa é a gente se apropriar das políticas públicas de cultura, entender que elas são conquistas, né? Que são avanços que a gente vai fazendo dentro da democracia, que é importante a gente participar, né? Por isso a alegria tão grande de ver essa casa tão cheia hoje. É uma coisa de encher os olhos. Outro desafio que a gente tem é o da instrumentalização. Não basta a gente querer se apresentar se a gente não tiver os instrumentos para participar. Então, a gente precisa compreender a legislação, né? Tem acontecido, nos últimos anos, um movimento de simplificação, de acessibilidade às leis, às políticas públicas de cultura. Então, todos os instrumentos que foram lançados nos últimos anos, eles vêm sempre defendendo uma linguagem simplificada, flexibilização de condições para públicos diferentes, para poderem participar, né? Por exemplo, se você vai participar de um edital e precisa apresentar obrigatoriamente um comprovante de endereço, e você mora num circo, como é que você faz? Então, hoje o decreto de regulamentação ele já prevê isso, né? Então, tem várias coisas nesse sentido que a gente precisa entender, e essa instrumentalização é isso, é a gente ter essa disposição de ir ao site do Ministério da Cultura, fazer pesquisa, e se você não puder ir no site do Ministério da Cultura, você ir perguntar lá na Fundação Cultural,
participar das reuniões de comitê. Por exemplo, a gente aqui em Varginha, a gente instituiu no ano passado um comitê popular pela lei Paulo Gustavo, onde a gente vinha aqui nesse espaço falar sobre política pública de cultura, apresentar os detalhes da legislação, etc. Continuamos com esse trabalho agora na PNAB, a gente tem sempre feito isso, né? A gente já fez uns 8 encontros nas últimas semanas tratando da PNAB, como participar da PNAB, como é que funciona a legislação, quais são os direitos, quais são as restrições, quem pode participar, como pode participar, né? Então, participem disso, se apropriem dos instrumentos. Toda a informação está no site do Ministério da Cultura. Tem a lei, para quem quer ler a lei, tem as cartilhas numa linguagem mais popular, para quem quiser ir pela cartilha primeiro, e tem várias lives e vídeos explicando, tem fóruns, então, tem instrumento de apropriação dessa legislação para todos os graus de interesse, para todos os tipos de linguagem. E se nada disso for suficiente, a gente tem que saber se organizar para buscar uma pessoa que vai saber ajudar e que, se ele não souber, ele vai perguntar para alguém. E isso é inevitável. Inevitável. A gente precisa aprender que toda a briga que foi para a gente garantir a alfabetização como um direito, não foi para a gente ler legenda de filme estrangeiro. É para a gente conhecer o nosso direito. Por isso que a gente precisa garantir a alfabetização para todo mundo. Não é só para assinar o nome no contra-cheque, não. É para a gente poder ler uma lei, porque a gente tem muito isso, né? O pessoal fala assim, pô, mas eu vou estudar lei, agora eu não sou advogado. Não, você não precisa ser advogado para conhecer os seus direitos. Você tem que ler a lei. Está escrito em português. Tem dificuldade, pergunta para alguém, né? E tem vários vídeos. Então, enfim, isso é muito importante. A gente venceu o desafio da instrumentalização. Não é tão complicado, é muito mais complicado antes da gente começar. Quando você começa, você aprende, né? E outro grande desafio que a gente tem é o da participação política, né? Tem vários lugares para a gente participar dentro da política pública de cultura, né? Eu que sou músico, eu posso participar tocando no evento de alguém, né? O Pé de Vento pode fazer um evento, me chamar para tocar lá, eu vou participar da política pública, prestando um serviço cultural dentro do projeto dele. Outra forma, eu posso ser um produtor cultural, eu posso propor um evento, eu posso propor uma oficina, eu posso propor um curso e engajar a minha sociedade, a minha comunidade para participar de uma ação continuada onde eu vou ser o proponente, eu vou receber esse recurso, vou contratar as pessoas. Então, esse é outro lugar para se participar. E existe um outro lugar ainda para participar, que é o da construção política dos instrumentos de execução das políticas públicas de cultura, né? As políticas públicas de cultura, em geral, não somente, mas em geral, elas se realizam na forma de editais de concorrência ao recurso, né? Então, esses editais, nos últimos anos, todos eles vêm de cima para baixo, e agora, felizmente, a gente tem um marco regulatório do fomento cultural e um marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura, que estabelecem que esses instrumentos eles devem ser sempre elaborados num processo de colaboração entre o poder público e a sociedade civil. Então, esse modo de colaboração ele acontece nas escutas públicas, muitas vezes, e também através dos conselhos municipais de política cultural. Então, quando acontecem as escutas públicas, é importante a gente ir. Mas se a gente for sem conhecer, sem se instrumentalizar, sem ir buscar antes saber o que é a lei, sem saber das nossas opções, do que significa aquilo ali, quais são as possibilidades e as restrições, a gente chega lá e fica sem saber o que pedir. Eles vão perguntar, então, o que você quer? Você não sabe o que você pode, você não sabe o que você não pode, você não consegue participar. Então, por isso é importante se instrumentalizar. E aí, uma vez que você se instrumentaliza, é importante participar. E é importante participar mesmo que for para errar, mesmo que for para falar bobagem, mesmo que for para aprender, porque a gente tem que aprender. Isso é uma coisa que todo mundo tem que aprender a fazer. Construir política pública de cultura junto. Não é fácil, né? Um edital, uma política pública de cultura, toda política é um campo de disputa de recursos. Então, a gente tem agentes estabelecidos, a gente tem peças nesse jogo que vão estar puxando, tem forças que vão estar puxando para um lado, para o outro, e é importante a gente participar dessa negociação
é importante negociar, né? E esse espaço de negociação são as políticas públicas de cultura. Então, o terceiro obstáculo da sociedade civil que eu queria colocar como principal é esse. Então, são esses três: apropriação, instrumentalização e participação. Tem muitos organismos, muitas pessoas com inclinações diferentes, com interesses diferentes, com restrições diferentes. Então, não é fácil. E, além disso, a gente tem que as políticas públicas de cultura, elas estão em franca transformação. Então, o tempo todo isso está mudando e o poder público também está aprendendo a lidar, né? Então, por exemplo, aqui, uma questão que eu acho que a gente percebe, que eu não estou falando de Varginha, estou falando do Brasil como um todo, prefeituras de todo o Brasil têm uma carência de capacitação específica para trabalhar com política pública de cultura. Geralmente, os municípios eles são muito equipados para trabalhar com patrimônio, com essa parte de ICMS cultural e com a promoção de eventos, né? Tem calendário de eventos, então todo município tem seu calendário de eventos. A maioria dos municípios aqui, Varginha, tem excelência, né, na gestão de patrimônio cultural, né, material e imaterial. Mas, em termos de política pública de cultura, e justamente também porque isso tem se modificado e tem evoluído muito rápido ultimamente, todos os municípios estão aprendendo. Então, a gente precisa participar para orientar o município, porque ele não sabe o que cada um quer. Se a gente não participa, se a gente fala assim, isso aí não adianta, nem vou lá, porque isso aí é coisa... Não, velho, não vai chegar. Você tem que ter essa disposição de ir e colocar o seu ponto de vista e lidar com esse processo, né? Um exemplo é o seguinte, por exemplo, antes a gente tinha um paradigma que se usava para avaliar a qualidade de gestão cultural, que eram os 3 S, e gestão pública no geral, e gestão de uma forma geral, eram os 3 S, que era, você tem que zelar pela eficiência, né, que é a garantia de que você vai fazer as coisas da forma correta, com o menor desperdício de tempo e de energia. Então, era eficiência. O segundo é eficácia, que é você fazer as coisas com vistas a um objetivo prático, ser pragmático e se preocupar em chegar no objetivo. E a efetividade, que são as duas coisas juntas, né, que é você ser eficiente e eficaz. A nova direção das políticas públicas de cultura tem colocado para o poder público um desafio de desenvolver, de cultivar dentro das instituições mais outros 3 S, que a gente também tem que entender. Então, é o E da estética, que é o quê? É a gente entender que cada manifestação cultural tem a sua forma de ser e que não nos cabe julgar a manifestação do outro. Todas são igualmente valorosas. Isso é difícil, porque a gente desenvolve norma com o tempo, as coisas se consolidam em norma e a gente começa a entender que o conceito de normalidade é uma coisa, ele vai se tornando uma ferramenta de exclusão. Então, esse E da ética exige do poder público inventar mecanismos e formas de tratar essa diversidade de manifestações dentro da sociedade de forma igual. Um outro E é o E da ética, que é a gente entender que a posição do outro é sempre um mistério. A gente não conhece o outro é o desconhecido, o outro é o outro ponto de vista, é o outro ponto de partida, é a outra perspectiva, né? Então, por isso é necessário ter processos de escuta muito qualificados entre o poder público e a sociedade civil, para que a gente se ouça, né? E a terceira dimensão, que é a dimensão econômica, né, para encerrar, que é a gente pensar que todos esses processos da política pública de cultura, eles têm que objetivar uma distribuição dos recursos, não só financeiros, mas de todos os recursos envolvidos na política pública, de uma maneira que ele chegue a todos, né? Então, é a desconcentração da aplicação dos recursos, é a descentralização da aplicação dos recursos e a democratização, que é garantir uma forma impessoal e uniforme para todos acessarem os recursos.